Então, pessoal, a live ficou sem som pelo meio, então eu vou fazer aqui uma gravação rápida e vou falar desde o início, tá? A nossa live de hoje é sobre um tema que surgiu a partir da pergunta: o que que as taxas renais representam no exame, né? Isso é importante, porque quando a gente olha um exame de sangue, vê ali ureia, creatinina, taxa de filtração glomerular, às vezes alguma alteração na urina, imediatamente a gente se assusta, né? Vem aquela pergunta: será que os meus rins estão falhando? Será que isso é grave? Será que eu preciso cortar proteína? Será que eu tenho que beber litros e litros de água? Então, antes de qualquer coisa, eu queria começar dizendo que um exame alterado não deve ser motivo para pânico, mas também não pode ser ignorado, né? Ele deve ser compreendido e, principalmente, deve ser lido dentro de uma história, porque o rim ele não se explica por um número sozinho. Aliás, nenhuma parte do nosso corpo vai se explicar por um número sozinho. Mas o rim, ele precisa ser olhado junto com a idade da pessoa, com a sua massa muscular, sua hidratação, sua pressão arterial, sua glicose, os medicamentos que usa, a alimentação, o sono, o nível de estresse, seu histórico de saúde e muitas vezes com a repetição dos exames. Então, a ideia hoje não é interpretar exames individuais. Isso precisa ser feito numa consulta com um profissional. A ideia é ajudar a gente a entender melhor o que que esses marcadores querem dizer e o que que pode interferir neles, quais sinais merecem atenção e quais cuidados do cotidiano ajudam a proteger os rins. Então vamos lá. Quando alguém fala, minhas taxas renais estão alteradas, geralmente está falando de alguns exames mais conhecidos, né? O rim, vamos pensar que o rim é como uma estação de tratamento muito sofisticada, tá? Eles filtram o sangue, retiram resíduos, regulam a quantidade de água, equilibram minerais, ajudam no controle da pressão arterial, participam do equilíbrio da acidez do corpo e devolvem para o organismo aquilo que ainda é útil, ou seja, eles são responsáveis por um equilíbrio interno de um ajuste muito fino, né? Mas os exames, eles olham para essas coisas de pontos de vista diferentes, para ver se essa estação de tratamento está funcionando. Então, alguns marcadores mostram se o rim está conseguindo filtrar, outros se o filtro está deixando escapar alguma coisa, e outros ainda se o corpo está mantendo esse equilíbrio de água, sais e minerais. Então, começando pela creatinina, essa é uma substância produzida naturalmente pelo metabolismo dos músculos. Então, todos nós produzimos creatinina todos os dias. Ela é liberada no sangue de forma relativamente constante e não é reaproveitada pelo rim. Então, a sua produção é proporcional à massa muscular que a gente tem. Se a pessoa tem uma dieta vegetariana ou usa suplementos de creatina, pode ser que os valores sejam alterados, tá? Os valores ideais ficam entre 0,6 e 1,1. Como ela é eliminada principalmente pelos rins, quando os rins filtram menos, a creatinina pode aumentar no sangue. Então, vamos pensar assim, a creatinina é como se fosse um lixo produzido diariamente pela casa. Se a coleta de lixo funciona bem, esse lixo não se acumula. Mas se a coleta começa a falhar, o lixo vai ficando mais visível. Só tem um detalhe: casas diferentes produzem quantidades diferentes de lixo. Então, uma pessoa com uma massa muscular maior pode produzir mais creatinina. Uma pessoa mais idosa, mais frágil ou com uma massa muscular menor pode produzir pouca creatinina. Por isso, às vezes, uma creatinina aparentemente normal não significa necessariamente que a função renal esteja ótima. Em outras situações, uma creatinina um pouco mais alta precisa ser interpretada considerando o corpo daquela pessoa, tá? Então, é importante isso, né? A creatinina é importante, mas ela não pode ser lida sozinha. Outro marcador interessante que a gente tem é a ureia. Então, a ureia é produzida no fígado quando o corpo metaboliza proteínas.
Depois que a gente usa os aminoácidos para construir, reparar e manter os tecidos, parte dos resíduos desse processo é transformada em ureia, que vai ser eliminada pelos rins também. Então, vamos imaginar assim, se a proteína fosse uma madeira usada para construir e reparar estruturas, a ureia seria parte da serragem que sobra desse processo. A ureia, ela pode subir quando o rim está eliminando menos, sim, mas ela também pode subir por outros motivos. Pouca ingestão de água, desidratação, uma alimentação muito rica em proteínas ou jejum prolongado, porque no jejum muito prolongado, para não morrer, o nosso organismo acaba quebrando outros tecidos e aí a gente volta de novo para a questão do metabolismo da proteína. Catabolismo, né, quando eu tenho processos que vão quebrar tecidos, né, como excesso de atividade física, doenças mais graves ou febre, uso de alguns medicamentos, se eu tiver sangramento digestivo também, enfim, é, eu tenho várias situações que podem levar ao aumento da ureia. Então, a gente precisa entender o contexto, tá? A pessoa estava bem hidratada, estava fazendo dieta hiperproteica, fez exercício intenso, estava doente, usou algum medicamento, e a relação dessa ureia, com a creatinina também, tá? Porque a ureia, ela fala do rim, mas ela também fala de hidratação, de alimentação e do estado geral do nosso corpo, ok? Para além disso, a gente tem a taxa de filtração glomerular, tá? Ou TFG. Glomérulos são pequenos emaranhados de capilares, de vasos sanguíneos muito fininhos, localizados nos rins. E eles são a principal estrutura que vai fazer a filtração do sangue. Então, eles removem resíduos e excesso de água e formam a urina. Essa palavra glomérulo, ela vem do latim e ela quer dizer novelo, né? Aquele emboladinho de vasos muito fininhos que ficam dentro do rim. Se o rim fosse uma peneira muito fininha, a taxa de filtração seria a velocidade com que essa peneira consegue filtrar o líquido. E esse talvez seja um dos marcadores mais importantes para entender a função renal, porque ele tenta responder à pergunta central, que é o quanto os rins estão conseguindo filtrar, né? Geralmente, essa taxa ela é estimada a partir de uma conta que é feita juntando creatinina, a idade da pessoa e outras informações, né? Então, só ver um dado, um marcador, não vai dizer tudo que a gente precisa saber sobre a saúde do rim, tá? Para além disso, a gente também pode olhar alterações isoladas que precisam ser repetidas. A gente precisa ver se esses resultados aparecem outras vezes em outros exames que a gente faz, tá? E a gente não vai se resumir só ao sangue, a gente também vai olhar para a urina. Então, o exame, aquele mais comum de urina, ele é muito simples, mas ele é muito rico. Por quê? Porque ele vai observar características físicas, químicas e microscópicas da urina. Ele vai mostrar se nessa urina estão presentes coisas que não deveriam estar presentes, né? Se o sangue mostra o que ficou acumulado na circulação, a urina vai mostrar o que o corpo está eliminando ou deixando escapar sem querer, né? Então, a urina é uma mensagem que o rim escreve, porque muitas vezes, antes de aparecer uma alteração importante no sangue, o rim já sinalizou lá na urina. Por exemplo, glicose na urina pode mostrar alteração importante da glicemia ou da forma como o rim está lidando com a glicose. Sangue na urina também pode ter várias causas: infecção, cálculo, esforço físico, contaminação menstrual, enfim. Leucócitos e nitrito podem sugerir infecção urinária, dependendo do quadro, né? Enfim, um ponto importante aqui é a presença de proteínas na urina. Normalmente, o rim funciona como um filtro seletivo. Ele deixa passar aquilo que precisa ser eliminado
e retém e guarda aquilo que o corpo tem de preservar. Então, proteínas são muito importantes, principalmente as proteínas do sangue, não poderiam ser perdidas em grande quantidade pela urina. Então, quando aparece proteinúria, significa que proteínas estão passando pela urina em quantidade aumentada. E se a gente for olhar que tipo de proteína que está passando, se for albumina, a gente está falando de uma proteína muito importante, tá? Então, imagina uma peneira feita para deixar passar água e resíduos pequenos e segurar grãos maiores e valiosos. A albumina é como um desses grãos valiosos. Se ela começa a escapar, talvez a peneira esteja mais frouxa, mais machucada ou mais permeável do que deveria. E essa é uma informação muito importante, principalmente em pessoas com diabetes, com hipertensão, com obesidade, com doença cardiovascular ou na gestação, com insuficiência hepática ou com histórico familiar de doença renal. Então, uma pessoa pode até ter a creatinina normal, por exemplo, mas mesmo assim apresentar albumina aumentada na urina. E isso vai me dizer de um sofrimento renal precoce, tá? Então vamos lá, a creatinina fala mais de filtração e a albuminúria, sempre que tiver úria no final, eu estou falando de urina, então albumina na urina fala de dano nesse filtro. E é por isso que quando a gente pensa em avaliação renal, não basta olhar só para a ureia e para a creatinina. A gente precisa olhar para outras coisas, para outras funções. E aí existe um exame também chamado relação albumina-creatinina urinária, que ajuda a avaliar se a perda dessa albumina está adequada ou não. Quando a gente quer saber se o rim está perdendo albumina, a gente poderia simplesmente medir essa quantidade de albumina na urina, né? Só que a urina não é sempre igual. Ela pode estar mais diluída quando a pessoa bebe mais água, ou mais concentrada quando ela bebe pouca água. Então, se eu olhar só para a albumina, eu posso me enganar. Essa relação albumina-creatinina ajuda a corrigir essa leitura e interpretar melhor se há perda relevante de albumina. Então, ela pega a quantidade de albumina e compara com a quantidade de creatinina naquela mesma urina. E isso ajuda a me responder se essa quantidade é realmente alta ou se ela só parece alta porque a urina está concentrada, né? E aí, o outro dado que é importante nesse momento é a densidade da urina, que vai me dizer o quanto essa urina está concentrada ou diluída. Se a pessoa ficou muitas horas sem beber água, a urina tende a ficar mais concentrada. Se ela bebeu muita água, ela tende a ficar mais diluída. Mas, de novo, se essas alterações se repetem no exame, isso pode me dar algumas pistas sobre hidratação e sobre a capacidade renal de ajustar a água no meu corpo, tá? Para além disso, o rim ele também regula minerais e o equilíbrio ácido-básico. O nosso sangue ele precisa ficar num pH muito específico, entre 7,3 e 7,4, nem muito ácido, nem muito alcalino. Porque pequenas variações nesse pH vão afetar a produção de enzimas, o metabolismo, a respiração, o coração e até a função neurológica. Para manter esse equilíbrio, a gente tem três sistemas funcionando juntos no nosso corpo. Os pulmões, que eliminam gás carbônico rapidamente, e o gás carbônico é ácido, né? Então, respirar mais ou menos pode mudar rapidamente a acidez do nosso sangue. Uhum. Os rins, que são lentos, mas que são profundos, fazendo esse ajuste fino e duradouro. Então, eles vão eliminar os ácidos na urina e reabsorver bicarbonato, que é um tipo de tampão que a gente chama, né, para neutralizar esses ácidos. E o sistema tampão do próprio corpo, que atua justamente fazendo isso, ajustando e equilibrando o pH, tá? Então, o rim, ele ajuda o corpo a se livrar do excesso de ácido e a preservar substâncias alcalinas, principalmente o bicarbonato. Ele faz esse ajuste fino, contínuo, silencioso,
para que o ambiente interno ele continue estável. Se o rim perde essa capacidade, pode surgir acidose metabólica, ou seja, o corpo começa a ficar mais ácido do que deveria. E isso pode acontecer numa doença renal mais avançada e pode gerar cansaço, perda de massa muscular, piora óssea, respiração mais ofegante, sensação de fraqueza, né? Onde que isso aparece nos exames? Principalmente no bicarbonato. Quando o bicarbonato está baixo, pode ser um sinal de que o corpo está mais ácido e o rim não está conseguindo compensar totalmente. Mas o equilíbrio ácido básico, como eu falei, ele não depende só do rim. Ele é influenciado, sim, pela alimentação, assim como pela respiração, pelo metabolismo, por doenças e até pelo ritmo de vida. Então, dietas muito desequilibradas, excesso de ultraprocessados, baixa ingestão de vegetais, assim como doenças crônicas, sedentarismo, respiração superficial e estresse constante, ou seja, tudo isso vai atrapalhar esse equilíbrio ácido básico do nosso organismo, tá? Mas não só isso, né? Também a gente vai considerar o sódio, o potássio, o fósforo, o cálcio e a vitamina D, né? O potássio, ele é essencial para músculos e para o coração, mas ele pode se tornar perigoso quando está alto ou baixo demais. Então, não é porque você tem alguma alteração no seu exame em relação ao marcador renal que você vai sair cortando banana, feijão, tomate ou qualquer alimento que seja fonte de potássio, tá? Isso vai depender de toda uma história, de todo um contexto, de toda uma interpretação. O fósforo, mesma coisa. O fósforo ele tem relação com os ossos e com os vasos. Mas a nossa primeira ação não vai ser cortar todos os alimentos naturais que têm fósforo. Mas o que que a gente pode fazer? A gente pode reduzir, sim, os alimentos ultraprocessados que têm aditivos fosfatados. Olha só, já tem uma dica aí, né? Por quê? Porque o rim, ele não é só um filtro, ele é um órgão de equilíbrio, né? Então, quando a gente olha para os exames renais, a gente pode fazer três perguntas. A primeira, o rim está conseguindo filtrar? Para saber isso, a gente vai olhar a creatinina e a taxa de filtração. A segunda pergunta é: esse filtro, ele está íntegro ou ele está já com algum dano, com algum machucado e está deixando escapar aquilo que não deveria? Para isso, a gente vai olhar a urina e na urina a gente vai olhar se tem perda de proteína e se tem perda de albumina e vai fazer essa relação albumina-creatinina, tá? A terceira pergunta é: o rim está conseguindo manter esse equilíbrio interno? E para isso a gente vai ver os eletrólitos, o bicarbonato, a pressão arterial, a hidratação, sintomas e várias outras coisas do contexto, tá? Então, de novo, não tem um único número que conte toda a história da saúde do rim. E o que que a gente pode fazer no dia a dia para cuidar do nosso rim? Então, primeiro, cuidar da pressão arterial. Porque os rins são órgãos muito vascularizados. Lembra, eles têm vasos muito delicados, aquele glomérulo, que é aquele embolado de fiozinhos de cabelo onde passa o sangue bem devagar para que ele possa fazer a triagem de tudo que tem de ficar e tudo que tem de ir embora. Eles são vasos sanguíneos. E a pressão alta ao longo do tempo é como uma força batendo todos os dias nesses pequenos vasos. Então, proteger o rim passa por acompanhar e controlar a pressão. Isso quer dizer o quê? Medir quando necessário, acompanhar com um profissional, reduzir o excesso de sódio, cuidar do peso, dormir melhor, tratar da apneia do sono quando ela existir, movimentar o corpo e usar a medicação quando for indicado, né? Segundo, cuidar da glicose. Por quê? Porque diabetes e hipertensão estão entre as principais causas de doença renal crônica, né? Já dizia a nossa amiga Lumena, né, que quando a gente está com muita glicose no sangue, o nosso sangue vira um leite condensado, né? Então a gente precisa cuidar dos rins, porque
cuidar da glicemia, da hemoglobina glicada, da resistência insulínica, da inflamação de baixo grau, do padrão alimentar e da qualidade de sono, para manter esses vasos sanguíneos funcionantes e fazendo o trabalho deles. E para isso a gente vai organizar melhor as nossas refeições, incluir fibras, feijões, vegetais, proteínas adequadas, gordura de boa qualidade, reduzir bebida açucarada, evitar os beliscos doces o dia inteiro e não viver naqueles picos glicêmicos que eu sempre falo, né? Terceiro, cuidar do sódio. E muita gente acha que reduzir o sódio é só tirar o saleiro da mesa. Mas boa parte do sódio está escondida nos ultraprocessados. Tempero pronto, caldo industrializado, embutido, peito de peru, presunto, salsicha, linguiça, macarrão instantâneo. O rim, ele não sofre apenas com o sal que a gente vê, ele sofre muito com o sódio escondido. Então, de novo, para o dia a dia, uma das atitudes mais protetoras é voltar para a comida de verdade. Arroz, feijão, legume, verdura, fruta, raiz, ovo, outras fontes proteicas, preparações caseiras, temperos naturais, erva, alho, cebola, limão, especiarias. Quarto, hidratação, água. E aqui não é simplesmente dizer beba 3 litros de água, porque a água é essencial, mas a necessidade varia com o peso, com o clima, com a atividade física, com o suor, com o consumo de sal, com o uso de diuréticos, com presença de doença cardíaca. Uma porção de coisas estão envolvidas. Então, a gente precisa ter uma boa hidratação, sim, mas a gente não está fazendo aqui uma competição de quantos litros eu sou capaz de tomar, tá? É escuta do corpo, escuta da sede, da urina, do clima e da condição clínica, né? Se você observar uma urina muito escura, ou boca seca, ou constipação, ou tontura, sede intensa, então a gente precisa de mais água, tá? Quinto, cuidar da automedicação, especialmente com anti-inflamatórios. Muita gente toma anti-inflamatório para dor de cabeça, dor na coluna, dor no joelho, dor muscular, cólica, como se fosse nada. Mas o uso repetido ou indiscriminado pode agredir os rins, principalmente em idosos, pessoas com pressão alta, diabetes, desidratação ou até quem já tem a função renal reduzida. O problema não é o remédio quando ele está bem indicado. O problema, de novo, é a constância, sem avaliação, num corpo que já esteja vulnerável. Sexto, como nutricionista, eu também acho importante falar sobre proteína. Quando alguém vê ureia alta ou alteração renal, muitas vezes a primeira reação é cortar a proteína. Lembra? Tanto a creatinina quanto a ureia estão falando de proteínas, de músculos, né? Então, mas isso precisa de cuidado. Uma pessoa saudável, sem doença renal conhecida, não precisa ter medo de proteína dentro de uma alimentação equilibrada. Mas também não faz sentido viver numa dieta hiperproteica, com suplementos sem necessidade, pouca fibra, pouca hidratação, excesso de ultraprocessados, né? Então a pergunta é, não é proteína faz mal para os rins. A pergunta é proteína para quem? Quanto? Em que contexto? Com qual função renal? E com qual objetivo? A dieta renal, ela não começa pelo medo aos alimentos naturais, ela começa pela leitura do caso. E aí, mais um ponto: sono, estresse e ritmo de vida também entram nessa conversa. Não porque o estresse vire creatinina, mas porque o estresse crônico piora a pressão, piora a glicemia, piora a inflamação, piora o sono, piora a dor, piora a compulsão, aumenta o uso de medicamentos e aumenta a desorganização alimentar. E aí você vive no modo de sobrevivência. E proteger o rim é sair também do modo de sobrevivência. Então, dormir melhor, reduzir telas à noite, tratar a apneia quando existe, caminhar, respirar, criar pausas reais, organizar minimamente a alimentação e não viver em estado permanente de emergência também é uma forma de cuidado. Na MTC, quando a gente fala de rim, a gente não está falando só do rim anatômico que aparece no exame de sangue ou na ultrassonografia.
A gente está falando de um sistema funcional e simbólico. Na MTC, o rim vai falar de raiz da vida. Se o corpo fosse uma casa, o rim seria a fundação. A gente pode pintar a parede, trocar os móveis, arrumar a sala, mas se a fundação está frágil, tudo fica mais difícil de sustentar. Então, a energia que está no rim pela MTC é uma reserva profunda de vida. Uma parte a gente recebe dos nossos pais, da nossa constituição, da nossa ancestralidade. Mas a outra parte a gente vai sustentando ao longo da vida pela alimentação, pelo sono, pela respiração, pelos vínculos, pelo descanso e pelo modo como a gente vive. Então, o modo como a gente vive pode preservar ou gastar mais rápido essa reserva. Na linguagem da MTC, sono insuficiente crônico, excesso de trabalho, estresse prolongado, medo constante, doenças longas, alimentação pobre, excesso de estimulantes e vida sem pausas vão consumindo essa reserva de vida e de energia, tá? Quando a gente olha para o rim pela MTC, a gente pode perguntar: tenho vivido como rio em enchente, transbordando o tempo todo? Ou ainda tenho algum poço interno onde eu consigo repousar, né? Na alimentação, segundo a MTC, a gente vai evitar estimulantes como excesso de café, álcool, pimenta, estimulantes em geral, assim como noites mal dormidas, trabalho excessivo, falta de pausa. E na alimentação, a gente vai cuidar de preparações mais úmidas, mais nutritivas, como caldos, sopas, mingaus. A gente vai escolher sementes como gergelim, feijão, algumas frutas, comida simples, menos agressiva, né? Evitar alimentos crus, gelados, bebidas frias. Cruz, né? Não. Leite, suco verde, não. A energia do rim é como a firmeza de uma represa. Ela ajuda o corpo a manter aquilo que não deve se perder, né? E a emoção associada ao rim é o medo. Mas o aspecto psíquico ligado ao rim é a vontade profunda. O medo, quando é adequado, ele protege. Ele nos faz recuar diante do perigo. Mas o medo crônico consome. A pessoa vive antecipando a ameaça, contraindo o corpo, prendendo a respiração, dormindo mal, perdendo o chão. Mas o rim não guarda só o medo, ele também guarda a vontade profunda, aquela força silenciosa de continuar, de atravessar e de permanecer. Então, olha que bacana, o mesmo lugar que guarda o medo também guarda a coragem de viver. Por isso, pela MTC, e para finalizar, a gente está diante de um corpo esgotado, inseguro, frio, sem pausa, sem sono, vivendo em alerta. Eu vou me perguntar: que medo tem drenado a minha reserva? E o que me devolve ao chão, né? Então, beber água com presença, reduzir o sal escondido, cuidar da pressão, da glicose, não se automedicar, não fazer dieta hiperproteica sem necessidade, não sair cortando alimentos naturais por medo, se observar, dormir melhor, fazer pausas reais, proteger o corpo do frio, se você é uma pessoa friorenta, aquecer a lombar e os pés, comer comida que sustenta. Os rins, eles trabalham em silêncio. Eles filtram, regulam, compensam, equilibram. Por isso, talvez, a gente só se lembre deles quando o exame altera. Mas ele fala de filtração e ele fala de vitalidade. Então, não viva apenas gastando. Aprenda também a preservar. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aproveitado o nosso tema de hoje. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloquem aqui embaixo. E é isso. Beijos.